Isaías 55, de 1 a 13. O tema que temos trabalhado durante todo esse mês de janeiro, que também é o tema da Convenção Batista Brasileira para esse ano, é Proclamemos a Verdade ao Mundo. O texto base se encontra lá em 2 Timóteo 2,15, mas hoje nós caminharemos por uma porção do Antigo Testamento, Isaías de número 55. Proclamemos a verdade que transforma. Esse é o tema proposto para essa noite. Diz assim a palavra de Deus. Lerei conforme será projetado para que todos acompanhem na mesma versão. A que eu tenho aqui é diferente daquela, mas não tem problema. Vamos ler aí, se não me engano, é NVI, não é, Hugo? Isso. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Que o Senhor nos abençoe com a meditação na sua palavra. A proposta que nos foi feita para esse mês, proclamemos a verdade ao mundo. Ela nos faz naturalmente perguntar que verdade é essa e qual é a capacidade que essa verdade tem. O que essa verdade pode fazer? Você que veio pela manhã, você ouviu que nós apontamos 8 ações que a Bíblia é capaz de realizar na vida das pessoas. Se você não veio, você pode no boletim, que é distribuído dominicalmente, acompanhar ali essa sequência de 8 ações. A Bíblia ela é poderosa, e ela é poderosa para transformar. Ela não é meramente um texto, mas ela é a palavra de Deus registrada em linguagem humana, nas palavras humanas. Eu gosto de comparar a Bíblia, a palavra de Deus, com uma carta de amor.
E você talvez se lembre, quando se você já é casado, né? Da época lá do namoro. E hoje eu fico pensando como é que o pessoal faz. Acho que é tudo no WhatsApp, né? Mas na minha época era no papel ainda. Tá? Acreditem. Não é, Flor? A gente tem uma caixa de cartas que nós trocávamos, e a gente morava perto, não era namoro à distância não, mas mesmo assim a gente tem uma caixa de carta, de cartão, de bilhete, que a gente escrevia um para o outro. Eu gosto de fazer essa comparação. A Bíblia é a carta de amor de Deus para a humanidade. Ali ele registrou o seu plano salvífico, ali ele registrou a maneira pela qual ele mesmo executa, com base exclusivamente na sua graça, no seu poder, na sua ação, a salvação que ele mesmo opera para a humanidade. É claro que a Bíblia é repleta também de textos duros. E aqui nós estamos justamente no livro do profeta Isaías. Alguns dizem que o livro do profeta Isaías é a mini-bíblia. Não apenas pela curiosidade da Bíblia ter 66 livros e Isaías ter 66 capítulos. Na verdade, tem muito mais aí, nessa expressão de dizer que o livro de Isaías é um resumo da Bíblia, ou um resumo da história da salvação. O livro de Isaías, ele não começa com uma palavra doce como essa que lemos aqui no capítulo 55. Pelo contrário, a primeira parte do livro de Isaías, que vai até o capítulo de número 39, apresenta palavras muito duras, repreensões muito severas, tanto contra o povo de Deus, tanto quanto outras nações. E ao lermos, então, as repreensões que Deus faz através do seu profeta nesse livro, nós devemos necessariamente refletir que o amor de Deus revelado na história da salvação e nas páginas da Sagrada Escritura são, sim, palavras da verdade. Diferente de uma ou outra carta de amor que às vezes as pessoas mandam, a Bíblia só fala a verdade. Mesmo quando ela dói. Mesmo quando a verdade dói. A Bíblia aponta as falhas do seu povo. E quando nós lembramos, por exemplo, de um texto muito conhecido do profeta Isaías, que se encontra lá no capítulo 6, o relato do seu chamado, da sua vocação, nós compreendemos o contexto no qual aquele profeta vive e ministra. O capítulo 6 de Isaías começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor exaltado, num alto e sublime trono. E na sua visão do Senhor exaltado, o profeta testemunha anjos ali, querubins, voando ao redor do trono. É uma cena de exaltação, de engrandecimento do Senhor. Deus é revelado para Isaías na sua glória, ao mesmo tempo que Deus se manifesta para Isaías de modo confrontador. Quando Isaías vê o Senhor glorificado, ele diz, deu ruim, vou morrer. Por que ele diz isso? Porque ele reconhece o seu próprio pecado. Ai de mim, porque sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. Ele diz, eu reconheço a minha pecaminosidade, eu reconheço a minha sujeira, eu reconheço a minha indignidade, e agora eu estou diante do Senhor. Não mereço viver, nunca mereci, mas agora isso fica claro, uma vez que quando contemplamos a luz da glória de Deus, também contemplamos a imundície do nosso próprio coração. Diante dessa realidade, Isaías, ele é purificado. E o símbolo naquela visão é
que um daqueles anjos, um daqueles querubins, toma uma brasa viva do altar do templo e toca a boca do profeta, a boca que deveria ser a forma pela qual ele exerceria o seu ministério. Ele foi chamado para ser um pregador, para ser alguém que exortaria através da palavra ao povo de Israel. Pega aquela brasa e toca a boca do profeta Isaías. E simbolicamente, então, ele se encontra purificado. Para quê? Para pregar aos estádios lotados, para que multidões se convertam, para que haja um grande avivamento na cidade de Jerusalém. Isaías era de Jerusalém, e em toda a Judá, o reino do sul no qual ele habitava. Não! O Senhor purifica a sua boca, o Senhor o chama para o ministério, para que ele pregue. Ainda que desde o início ele já estivesse alertado. Você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Assim começa o ministério desse grande homem de Deus. Sem dúvida alguma, um dos livros mais ricos da palavra, sem dúvida alguma, um texto profundamente messiânico, profundamente cristocêntrico, ainda que escrito 700 anos antes de Cristo nascer. Esse é o livro do profeta Isaías. A tradição diz, e fazemos uma referência com o capítulo 11 de Hebreus, que esse homem, Isaías de Jerusalém, ele, ao final da sua jornada ministerial e profética, ele foi morto de uma forma muito cruel. Diz a tradição, e há uma referência disso na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Imagina só, que negócio é esse? O camarada é chamado para pregar, para ninguém se converter, e no final das contas morre cerrado no meio. A Bíblia é a carta de amor que nunca deixa de falar a verdade. Isaías jamais foi enganado. Mas ao mesmo tempo que nós temos 39 capítulos de mais notícias no livro de Isaías, ou de essencialmente mais notícias, é claro que há também boas, né? Mas predominantemente os 39 capítulos iniciais são de mais notícias, são de confrontação de pecado, são de chamamento ao arrependimento. Esse mesmo profeta, e aqui eu afirmo diante da igreja, é o mesmo profeta, porque há gente aí que diz que não é, que é outro cara e tal, que escreveu a parte final. Não, não é um outro cara, não são três caras, é um cara só, o nome dele era Isaías, ele era de Jerusalém. Beleza? Beleza, Lucas? Tamo junto. Isso aí. Isaías de Jerusalém, esse mesmo homem, ele recebe do Senhor uma lição, um aprendizado, um ensino, que ele compartilha conosco do capítulo 40 até o final. O povo padeceria grandes dores. O povo seria oprimido de forma terrível. E essa opressão culminaria no exílio, ou seja, eles seriam arrancados da sua terra e levados para uma terra estrangeira. Mas ainda assim, ainda que o povo fosse tão infiel, ainda que seus lábios fossem tão impuros, Deus, ele diz, por causa da minha fidelidade, eu vou restaurar o meu povo. Por causa do meu amor, eu vou trazê-los de volta. Essa é a palavra que transforma. Se você volta um pouquinho aí na sua Bíblia, retorna algumas páginas, você vai ver que no capítulo 52, a partir do verso 13, nós temos o relato do sofrimento do servo sofredor, do servo do Senhor. Isaías apresenta na sua porção de esperança diversas vezes referência a essa figura, o servo do Senhor. Servo esse que é identificado com Cristo por ele mesmo, quando diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Quem é o servo de Isaías? Jesus Cristo. E como Isaías apresenta o servo, ele apresenta dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Ok, olhamos então o servo com uma visão de glória. Isso me faz lembrar de João capítulo 1, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas, avance um pouquinho, esse mesmo servo que causará admiração às nações, ele também é vítima de rejeição. Capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Veja como é descrito o servo do Senhor: não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O Cristo vem, se esvazia voluntariamente dos benefícios da sua glória. Vive como um de nós, como homem pobre de uma região desprezada do Império Romano, que era a Galileia. E esse homem da Galileia, Cristo Jesus, ele é exatamente esse que, ainda que desprezado, operaria uma grande redenção. Avança ao verso 10 aí do capítulo 53. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Que negócio grave isso aí, né? Não é? Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Você consegue perceber? Isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Mais de 700 anos antes. O rei Uzias faleceu no ano 739 a.C. É claro que o profeta Isaías ele teve um ministério longo. Aqui talvez nós estejamos na virada entre o século VIII e o século VII a.C. Nesse contexto, o profeta diz que o Senhor entregaria o seu servo, o servo sofredor, para ser esmagado, para sofrer. Você percebeu? Ao Senhor agradou esmagá-lo. Cristo não foi uma vítima. Cristo, ele foi entregue pelo seu Pai para morrer, para sofrer. Por quê? Para que ele desse a sua alma como oferta pelo pecado. E qual seria o resultado? Final do verso 10. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Para que a obra messiânica fosse exaltada e cumprida na sua plenitude, Jesus precisou passar pelo fundo do poço, pela humilhação da cruz do Calvário, pela dor, pela coroa de espinhos, pelos cravos em suas mãos, pela humilhação, pelos insultos, pelos açoites. O que ele permite então? Verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O meu pecado, o teu pecado, foram carregados por Cristo Jesus naquela cruz. A culpa que nos pertence, ele foi punido no nosso lugar.
a justiça que seria manifesta contra nós, recaiu sobre ele, para que agora nós pudéssemos desfrutar da sua justiça. E o que acontece então, como fruto dessa obra maravilhosa do servo sofredor? Vocês estão acompanhando comigo? Um povo iníquo em pecado é confrontado por Deus. E por conta dessa confrontação, Deus os avisa: vocês sofrerão, vocês serão punidos. Por quê? Porque o pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte, assim é conosco, assim foi contigo, Israel. A palavra da verdade, ela diz: nós somos pecadores, nossa justiça não passa de trapo imundo. No segundo momento, o que o Senhor nos diz através do profeta é: mas eu farei uma transformação profunda na história de vocês. Como eu farei essa transformação profunda? Enviando salvação e restauração. O povo da aliança jamais é abandonado pelo seu Deus. Deus veio do céu buscar o seu povo. Não aqueles apenas que são nascidos da carne de Abraão, não, mas daqueles que estão debaixo da mesma fé de Abraão. Por isso, então, essa promessa de restauração de Israel, e é esse o contexto que estamos aqui, até justamente o capítulo de número 55, ela deve ser compreendida por nós hoje como uma promessa de bênçãos espirituais. Se você olha para o capítulo 54, você perceberá de várias formas aqui, de modo simbólico, na maioria das vezes, referências à nação de Israel. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que é isso? Referência ao casamento, a relação de amor entre o Senhor e Israel. E como o Novo Testamento chama a igreja? De noiva do Cordeiro. A igreja é a amada do Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. O que é isso? Referência à época em que o povo habitava em tendas, dizendo: vocês serão abençoados. O capítulo 54, então, demonstra a restauração do povo de Israel. E o capítulo 55, ele prossegue dentro dessa mesma ideia. A partir do capítulo 56, então, até o final, as lentes se voltam para o fim dos tempos. E quando, de maneira gloriosa, o Senhor incluirá todas as nações, toda a língua, no seu plano salvífico, todos aqueles que se arrependerem e crerem na obra do servo sofredor. Aqui, irmãos, eu estou tentando dar um panorama de um livro muito grande, muito complexo. Mas eu gostaria de resumir tudo isso em uma frase que não é minha, é a frase do professor Carlos Oswaldo Pinto, que resume todo o livro de Isaías assim: a salvação prometida pelo Senhor consiste na remoção da presente ordem rebelde e no estabelecimento de uma ordem teocêntrica sob a direção de seu servo, em quem as bênçãos universais são concretizadas. Vou repetir, a frase é longa. A salvação prometida pelo Senhor consiste na remoção da presente ordem rebelde e no estabelecimento de uma ordem teocêntrica sob a direção de seu servo, em quem as bênçãos universais são concretizadas. Nós também ansiamos pela salvação do Senhor. Assim como a Judá da época de Isaías.
Hoje à tarde, vendo algumas imagens na tela de tudo aquilo que aconteceu hoje lá em Brasília, eu fiquei pensando, como eu quero o reino de Jesus Cristo totalmente implantado. Como eu anseio por isso. Quando a gente testemunha a violência, quando a gente testemunha a injustiça, quando a gente testemunha a corrupção, quando a gente testemunha a cultura da morte, quando a gente testemunha o errado sendo colocado no lugar do certo, quando a gente testemunha essa inversão de valores, eu não sei você, meu irmão, mas eu fico pensando, Jesus volta logo. Jesus volta logo. Mas ao mesmo tempo que realmente eu queira, e você também deve querer, que Jesus volte logo, eu também tenho que lembrar que a responsabilidade de refletir o seu reinado aqui agora é minha. E para que isso aconteça, ele deve reinar primeiramente no meu coração. E o capítulo que lemos, ele descreve exatamente o convite e a realidade de uma vida transformada pelo reino de Deus. A primeira divisão desse texto se encontra até o verso de número 5. E perceba que é basicamente um convite. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Venham às águas. E ele continua dizendo, e trazendo a coisa para uma realidade bem concreta, veja. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Como que o cara que não tem dinheiro vai comprar? Percebe? Sim, venham e comprem. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é bom, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Pausa. O que Deus havia prometido para o povo no deserto? Que eles estavam sendo conduzidos para um lugar onde mana leite e mel. Lembram-se disso? Qual é a referência que ele faz aqui? Tudo aquilo que eu prometi, eu vou de fato realizar. Mas primeiro, você deve aceitar o convite. Venha. Vinde às águas. Venha até mim. Isso aqui não é promessa de prosperidade financeira para aqui e agora, não. Isso aqui é promessa de participação numa realidade perfeita para todos aqueles que atendem o convite. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Ainda no verso 1, observe comigo uma coisa. Todos vocês que têm sede. Não é assim? Se você está com sede, o que você faz? Você vai até a água e bebe água, não é? Agora, se você não sente sede, e alguns de nós somos assim, né? Às vezes eu passo um dia inteiro de trabalho sem beber um copo d'água. Vai passando o tempo, vai passando e eu esqueço de beber água. Isso faz muito mal, não é? Doutores que estão aqui sabem, vão dizer para mim, faz mal, eu já sei que faz. Mas quando a gente não sente sede, a gente não vai até a água. O problema é que às vezes a gente acha que a gente tem tudo o que precisa na mão. A gente acha que não precisa da água. Mas ir até o Senhor é mais necessário do que a própria água. Acontece que no nosso orgulho pecaminoso nós dizemos, não, tá tranquilo. Não, depois. Não, agora não precisa. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui das coisas que eu sei fazer.
Deixa eu trabalhar mais um pouquinho com a força do meu braço. Deixa eu dar um pouquinho mais de jeito, que eu dou meu jeito. E a gente simplesmente vai esquecendo de beber água. A água da vida, que é ainda mais fundamental do que a água que nós bebemos. Tá vendo, ó? Botaram uma água bonita aqui para mim e eu estou esquecendo de beber de novo. Não é, meu irmão? Mas eu não vou esquecer. Agora eu vou beber água. Vinde às águas. Vinde às águas. Não há nada que nós precisemos mais do que atender o chamado da comunhão com o Senhor. Mas o que nós fazemos? Nós trocamos as profundas e preciosas bênçãos do reinado de Jesus Cristo pelas migalhas que nós conseguimos conquistar com os nossos próprios méritos. E que no final das contas, farão com que nós morramos sem água, desidratados no deserto dessa vida e dessa realidade perversa. O convite é repetido: deem ouvidos e venham a mim, verso 3, escutem e vocês viverão. Agora perceba, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que ele está dizendo? Eu fiz uma promessa a Davi, e a promessa feita a Davi é que nenhum, ou que jamais, um descendente seu seria arrancado do trono de Israel. Aí você fala: pastor, mas isso aconteceu, porque os babilônios vieram e tiraram os descendentes de Davi do reino de Jerusalém, e o reino de Judá acabou. Mas você há de lembrar, à luz do Novo Testamento, que um descendente de Davi, lá no lugarzinho esquecido, foi preservado de geração em geração, para que nascesse Jesus Cristo, filho de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Onde a promessa feita a Davi se cumpre? Em Jesus. Agora veja, eis que eu fiz dele quem? Do descendente de Davi. Uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Jesus é esse que exerce autoridade, que governa, que reina, mas que também traz a palavra de Deus, que traz o testemunho de Deus. E agora, no último verso aqui dessa primeira parte, ele muda a pessoa. Olha só. Eis que você chamará uma nação que você não conhece. Como assim? Que você é esse? Percebeu que mudou? Todos venham, todos que têm sede venham. Deem ouvidos a mim. Essa é a construção, essa é a forma como o profeta fala com o povo. Mas aqui no verso 5 ele está falando com o servo, com Jesus. Mais uma vez, 700 anos antes dele nascer. E o que ele diz a Jesus? Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. O Pai glorifica o Filho, e na glória do Filho são chamados não apenas os filhos de Israel, segundo a carne, mas todos aqueles de toda tribo, língua e nação, que atenderem a esse convite. Igreja querida, proclamemos a verdade de Cristo a todas as nações. Por quê? Porque somente ela pode saciar a sede do mundo. Porque somente ela pode trazer vida ao mundo. Porque somente ela pode restaurar a sorte desse mundo perverso. Proclamemos essa verdade, não somente àqueles que são parecidos conosco,
O que vimos hoje à tarde, lamentavelmente, é mais um sinal de uma nação rachada. Mas a igreja de Jesus não pode ser rachada. A igreja de Jesus deve proclamar a todos, deve chamar a todos, deve amar a todos, deve cuidar de todos. E, acima de tudo, deve relembrar a todos: vinde às águas. Não é, vá até um partido político, vá até uma ideologia. Não, esquece isso em nome de Jesus. A nossa pregação é urgente, meus irmãos. Todo dia tem pessoas que morrem nesse país sem Jesus Cristo. É possível que haja pessoas aqui neste salão que não tenham tido ainda um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E eu não vou perder, desperdiçar o meu tempo e a minha vida dizendo vote em A ou B. Eu vou dizer vinde às águas, porque é isso que nos traz vida. Você quer viver? Venha a Jesus Cristo. Dê ouvidos à palavra de Jesus Cristo. Reconheça Jesus Cristo, esse servo que sofreu, que subiu a cruz do Calvário, que morreu e que no terceiro dia ressuscitou. Reconheça a Cristo Jesus, Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, Messias de Israel. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador e viva para agradá-lo somente. Porque se isso acontecer, meu irmão, você jamais terá sede. Jamais lhe faltará o pão. E por mais que as circunstâncias ao redor estejam totalmente desfavoráveis, eu lhe garanto que o seu coração estará inundado pela paz que excede todo entendimento. O crente é feliz. O crente é feliz rico. O crente é feliz pobre. O crente é feliz saudável. O crente é feliz doente. O crente é feliz quando tudo está dando certo. O crente é feliz quando está tudo dando errado. O crente é feliz sempre. E a alegria do Senhor, essa é a nossa força. Vinde às águas. Você está com sede? Você está com senso de que o mundo está te sufocando? Está te apertando a garganta? Se você já consegue sentir isso, é porque Deus ele está te lembrando agora. Volte às águas. Se você nunca bebeu da água da vida, Cristo te chama hoje. Vinde às águas. Como Cristo disse àquela mulher samaritana, Ele veio para nos dar de beber da água da vida. A segunda parte do texto, verso 6 até o verso de número 11, nos apresenta que essa palavra que nós devemos proclamar, anunciar, ela deve ser recebida com arrependimento, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Veja como o verso 6 começa. Mais uma vez um convite. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. E aí eu fico pensando o judaíta do século VIII lendo isso aqui. Lembra daquela história toda que eu contei? O camarada, nessa altura do campeonato, o habitante de Judá, da época de Isaías, ele estava vivendo um momento de relativa paz. Pelo menos quando Isaías começou o seu ministério. O rei Uzias, ele não foi um rei virtuoso do ponto de vista religioso, mas ele foi um rei bem sucedido do ponto de vista político. Havia paz na época de Uzias. Não apenas em Judá, onde Isaías vivia, mas também no reino ao norte, no reinado de Jeroboão II, que era o rei que reinava no país vizinho, logo ao norte de Judá, e que representava também uma espécie de defesa, sobretudo dos assírios, que vinham atacando sempre do norte para o sul. Então, o camarada lá em Jerusalém, ele pensava assim, antes de dar ruim para mim, vai dar ruim para o pessoal lá de cima, para o pessoal do norte.
E não estava dando problema lá no norte. Aí que eles estavam, agora estamos nadando de braçada, né? Está tudo dando certo. Está tudo funcionando. Eles pensavam assim: está tudo bem. E nesse pensamento de que está tudo bem, nesse contexto, Isaías desafia: busquem agora enquanto se pode achar. Porque essa prosperidade que vocês experimentam, ter dinheiro, ter recurso, ter riqueza, ter paz, ela é enganosa. Ela faz com que a gente confie em alguma outra coisa que não o Senhor. Só que eu já alertei vocês lá atrás, eu já avisei. O Senhor vai vir com a sua justiça. O Senhor vai vir e vai manifestar a sua disciplina. Vocês vão sofrer. Agora está tudo bem, aparentemente, mas daqui a pouco não vai estar não. Cuidado, busque ao Senhor agora, venham as águas agora, não deixa para amanhã. Sabe aquele pensamento? Ah não, eu vou viver sério com Deus depois que passar minha juventude. Enquanto eu for adolescente e jovem, eu vou curtir a vida. Alguns pensam assim. Outros dizem assim: não, eu vou me dedicar à obra de Deus, eu vou viver uma vida de santidade séria mesmo, depois que eu passar esse momento assim de me estruturar e tal. Afinal de contas, a gente vive nesse mercado feroz, eu preciso dar atenção para isso aí. Ganhar dinheiro, comprar bens, adquirir riquezas. E aí a tendência do ser humano é sempre jogar para depois. Nesse contexto, nós também dizemos assim: para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso ler a Bíblia todo dia? Para que eu preciso buscar o Senhor? Afinal de contas, está tudo funcionando, está tudo numa boa. Para quê? É nesse contexto que Isaías diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. E buscar ao Senhor não é só visitar a igreja, não é só bater o ponto na igreja domingo. Não, envolve quebrantamento. Veja o verso 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que temos aqui? Aqui nós temos a exortação ao arrependimento. Sim, devemos nos arrepender. O texto não está dizendo que quando nós nos arrependemos e buscamos fazer o certo, automaticamente somos salvos. Não é isso, não. Se você olha a ordem do capítulo, você vai entender. Primeiro ele chama: venha ao servo sofredor. Venha ao Filho de Deus. Venha ao Filho de Davi. Percebe? Sabe por quê? Porque se você somente se arrepende e não confia em Jesus, você não vai de fato experimentar a verdadeira salvação. Porque você está tentando se salvar e não receber a salvação que vem de Deus. Percebeu? Não, eu me arrependi, agora eu vou ser um crente daqueles, assim, batistão mesmo, cantor cristão, vou botar debaixo do braço a Bíblia e vou vir para a Igreja Batista todo domingo, vou vir no culto das mulheres na segunda-feira, amanhã tem, 7h30 da noite, ministério delas, vou vir no culto da quarta-feira de oração de estudo bíblico, vou vir na sexta-feira na juventude, vou vir no domingo, 8h30 da manhã na EBD, 9h45 no culto, 19 horas no culto da noite, eu não vou faltar nada. Eu vou dar o dízimo, eu vou ter minha carteirinha do InChurch, eu vou ser um crente padrão. Vou ser um crente padrão da PIB de Campo Grande. Sabe o que vai adiantar isso para a tua salvação? Nada. Pastor, você está desprezando vir à igreja? Claro que não, vir à igreja é muito bom, faça isso. Eu só estou dizendo que se você confia na tua religiosidade para a sua salvação, você é um perdido.
Se você tem carteirinha de membro há 300 anos, mas ainda está confiando nas tuas obras para a sua salvação, você está caminhando para o inferno. É simples assim. É simples assim. É bom ser membro da igreja? Claro que é bom. É bom servir ao Senhor? Muito bom. Mas tudo isso tem que ser fruto de um coração grato por aquilo que já recebeu. Não uma tentativa de barganhar com Deus, dizendo, Deus aqui, ó, eu estou dando para o Senhor, agora o Senhor tem que me dar de volta. Nada disso. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante do Senhor. Tudo é dele, tudo é feito para ele. De um outro lado, existe também uma espécie de fé barata, de graça barata, que às vezes é proclamado. As pessoas dizem assim, não, basta você levantar a mão. Basta você dizer, basta você repetir uma oração. E uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado. Essa doutrina precisa ser explicada. O verdadeiro salvo, ele faz uma entrega total a Deus. Ele não faz uma entrega de um momento. Ah não, agora eu criei e tal, levantei a mão, então acabou. Não. O verdadeiro salvo, ele entrega toda a sua jornada ao Senhor. Por isso, a verdadeira conversão é marcada por dois lados. O primeiro lado, o arrependimento, e o segundo lado, a fé. São duas faces da mesma moeda. Assim era para o antigo Israel, assim é para nós. Talvez um dos grandes erros de grande parte do judaísmo é exatamente crer apenas nas obras. Crer que pelas obras vai comprar o favor de Deus. Eu cumpro a lei, então Deus tem que me aceitar. Nada disso. Não é assim que funciona. Agora, perceba os últimos 4 versos dessa parte, e nós já nos encaminhando para o final. Por que deve ser assim? Por que o povo deve buscar a Deus? Por que nós devemos, como igreja, clamar para que as pessoas busquem a Deus enquanto é tempo? Por que eu e você devemos recorrer ao Senhor enquanto é tempo? Por que nós devemos nos arrepender e crer? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Vocês acham que está tudo bem, porque vocês têm prosperidade financeira, porque vocês têm paz, porque o inimigo não está às suas portas. Vocês acham. Mas eu vejo todo, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu enxergo aquilo que você não enxerga. Você acha que está tudo dando certo, mesmo vivendo na infidelidade. Eu sei que não. E por isso eu te alerto e te chamo, busque ao Senhor, volte-se a mim. Ao mesmo tempo, verso 9, o Senhor diz, eu tenho planos para você que você sequer pode imaginar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Vocês estão pensando no rasteiro, vocês estão pensando no dinheiro, vocês estão pensando no aqui e agora, vocês estão pensando nesse mundo condenado. Mas os meus caminhos e os meus pensamentos, diz o Senhor, são muito mais altos do que aqueles que você pode ver ou imaginar. Por isso, preste atenção. Porque o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Deus não tem ação vã ou inútil. Não tem. Às vezes a gente não entende as ações de Deus, isso é verdade. Mas quem disse que é a nossa parte entender? O fato é que Deus não faz nada à toa. Percebe a figura que ele faz no verso 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por que a chuva cai? Para irrigar a terra, né? E qual é o ciclo todo? Muitas vezes a gente não faz essa relação. A chuva cai, irriga a terra, alimenta, nutre o solo, para que as plantas cresçam, se desenvolvam, e para que depois a gente faça o quê? Coma, não é? Como começou aqui o capítulo? Venham as águas, venham comprar pão e leite, venham se alimentar, venham ter do melhor, porque eu lhes dou. O Senhor que restaura, Ele dá, Ele oferece. Proclamemos a palavra do Messias que restaura. Mas Ele também diz, proclamemos a verdade que divide. Pastor, o que tem a ver dividir? O texto não está falando de dividir. Acompanhe aqui comigo esse raciocínio, por favor. Ele está dizendo, a chuva vem, ela rega o solo, ela produz o alimento para que o semeador semeie, para que haja colheita e para que para que o semeador ele semeie ali o solo e para que aquela planta crescendo seja colhida, dê origem ao pão, ao que come. Esse pão que alimenta, ele é dado pela chuva. Perceba, é indireto mesmo, mas ele é dado pela chuva. Se não caísse chuva, não teria pão para comer, não é? Ok. Da mesma maneira, é a palavra de Deus. Ela é dada como a chuva, para que ela produza um fruto, e esse fruto gere alimento espiritual, não é? A palavra de Deus não voltará para mim vazia. Se a palavra é comparada com a chuva, a conversão é comparada com o pão, não é? Ela prosperará naquilo para que a designei. Pastor, ainda não entendi a divisão. Veja que do verso 8 ao verso 11, Deus está nos dizendo assim, eu vejo mais do que você, e o meu plano para você é a salvação, é a redenção, é a transformação, é a restauração. É isso que eu planejei, e o que vai realizar isso é a minha palavra, que produz fruto no seu coração. Mas, logo antes de dizer isso, de expressar o seu desejo para Israel, de expressar o seu desejo para os judaítas, ele nos chamou ao quê? Ele chama a quê? Ao arrependimento. Aquele que não se arrepender, ele não desperdiça a palavra, mas ele não transforma a água que cai em um pão que deve ser produzido. Por quê? O que existe entre a água que cai do céu e o pão do que come? A semeadura e a colheita. Não é? O arrependimento e a fé são o caminho para que a graça de Deus seja aplicada no coração de uma pessoa. Pastor, isso quer dizer então que não há nenhuma pessoa que será salva se não se arrepender e crer. É isso aí que eu estou dizendo. Pastor, o senhor está querendo dizer também então que o arrependimento e a fé são a parte do ser humano na salvação? Não. Ué, pastor, agora eu não entendi.
Vou te explicar. Só tem colheita porque houve crescimento na plantação. Não é verdade? A colheita é simplesmente o recebimento de algo que a natureza já fez. A irmã Virgínia contou aqui a história que aconteceu lá na terra dela, né? Foi justamente a água que destruiu a colheita no caso lá, né? Mas normalmente a chuva cai para quê? Para aqueles pezinhos de café cresçam bonitos, cheirosos, sejam colhidos e a gente beba um café bem gostoso, né? Lá do Espírito Santo. Assim é. Mas aquele que colhe, ele não dá crescimento à planta. A salvação, a palavra, a mensagem da redenção, tudo isso é graça de Deus. Por isso, mesmo quando alguém não se converte, a palavra cumpriu o seu propósito, o propósito para o qual foi designada. Proclamemos a palavra de Cristo Jesus. Proclamemos a palavra que convoca ao arrependimento. Segunda parte. E a terceira parte. Proclamemos a verdade que produz nova vida. Verso 12 e verso 13. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor. E sinal eterno que nunca se apagará. Qual é a figura aqui? Para aquele povo que esperava desfrutar das bênçãos da terra. Ele está dizendo, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele promete coisas maravilhosas. O futuro do crente, ele é bom. O futuro do crente é um futuro de vida, de alegria, de prosperidade. Não nessa terra, não, na eternidade. Proclamemos a palavra, então, que nos traz esperança e alegria. Porque ao receber essa palavra que não volta vazia e sermos transformados por ela, nós experimentaremos, sim, exatamente essa condição. Para quê? Para a glória de Deus. E isso será para a glória do Senhor. E sinal eterno que nunca se apagará. Meus irmãos, a salvação do Senhor, sim, ela nos é estendida mais uma vez. Como igreja, temos a responsabilidade de proclamar a verdade de Cristo Jesus, a verdade que clama, que convoca ao arrependimento e a verdade que produz alegria. Mas também, como igreja do Senhor, nós somos instados mais uma vez a receber essa palavra. No momento em que talvez estejamos desesperançados, no momento em que talvez estejamos entristecidos, no momento em que talvez estejamos preocupados, o Senhor nos chama a experimentarmos só um pouquinho na sua presença, dos grandes e grandes planos que Ele tem para nós. Não deixemos para depois. Não confiamos nos nossos próprios recursos. Dependamos do Senhor para experimentarmos dele grande e profunda alegria.